Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina Teoria da Administração 2, do Bacharelado de Administração Pública da Universidade Federal de Catalão. Meu nome é Wagner e eu estou gravando esta videoaula no intuito de proporcionar aos participantes da disciplina uma revisão de conteúdo. Serão 6 videoaulas, um para cada uma das unidades da disciplina. A disciplina está estruturada em 6 unidades, conforme a apostila que disponibilizei, e eu pretendo fazer um vídeo para cada unidade, de forma que os participantes, os estudantes, possam, a seu tempo, à sua vontade, poder acessar a plataforma e assistir uma videoaula de cada um dos capítulos, tá? Muito bem. Esta primeira unidade é a unidade de conhecimento, ciência e administração. Comecemos pela administração. A gente tem que fazer o devido enquadramento. A administração é um campo de conhecimento que está dentro da área das ciências sociais aplicadas. Ou seja, são ciências que trabalham com aplicabilidade, com a resolução de problemas. Dentro das ciências sociais aplicadas, temos a administração, temos o direito, por exemplo, temos as ciências contábeis. Enfim, é uma área bem ampla do conhecimento, que nos possibilita entender melhor os indivíduos, seu comportamento em sociedade e as organizações, que nada mais são do que sistemas organizados. Ao final deste bacharelado, pretendemos fazer com que vocês todos estejam habilitados a gerirem o processo das organizações, serem gerentes organizacionais, tá? Esta que é a ideia. Muito bem, comecemos então agora por senso comum. O que efetivamente é senso comum? É a maneira de que o homem vê e interpreta o universo, o mundo, as organizações, como ele se enxerga, não é? É tudo que não é ciência, resumindo, não é? Por sua vez, ciência é o fruto do estudo, da meditação articulada, coordenada, com relação a determinado objeto no campo da ação humana. Ou seja, é a ação do estudar, do observar, do gerar conhecimento. Se nós formos fazer uma análise entre a administração e a ciência, a gente pode afirmar que a administração é um campo determinado de estudo, cujo objetivo central da análise é a organização de produção e a aplicação dos seus recursos para alcançar objetivos específicos. Na ciência social, ou melhor dizendo, dentro de todos os campos da ciência, nós temos o que a gente chama de ciência aplicada e ciência básica, não é? E existem algumas diferenças fundamentais entre ciência básica e ciência aplicada. A ciência básica se propõe unicamente a enriquecer o conhecimento humano sobre as interações, as premissas estabelecidas e os resultados obtidos, seja nas dimensões teóricas ou nas experimentais. Por sua vez, a ciência aplicada já faz uso dos conhecimentos derivados da ciência básica, de novos conhecimentos e de aplicativos para estes. Ou seja, procura botar em prática, aplicar parte do que foi desenvolvido pela ciência básica. A gente tem aí um exemplo comparativo bem simples entre ciência básica e ciência aplicada. Física nuclear, uma ciência básica. Onde que foram aplicados, quais são alguns exemplos de aplicação, de estudos feitos na física nuclear? Na ciência aplicada, nós desenvolvemos, por exemplo, a medicina nuclear. Desenvolvemos os combustíveis ou a energia nuclear, produção de armamentos nucleares. Todas essas aplicabilidades foram possíveis em função de conhecimentos básicos gerados nos estudos de ciência básica e física nuclear. Elas são interligadas. Se vocês se debruçarem sobre o material disponibilizado, ou mesmo até outros materiais que porventura vocês tenham interesse,
vocês poderão observar algumas informações que são bem interessantes, algumas citações, não é? Por exemplo, olha, a ciência é a transformação do senso comum através da articulação, da coordenação e da sistematização do conhecimento. A ciência experimenta seu desenvolvimento, seus avanços, retrocessos e sua estagnação através dos processos que ocorrem à base de ritos e procedimentos validados por membros da comunidade. O agente de condução é o cientista ou teórico, assim designado por conhecer cientificamente os princípios e os fundamentos de uma arte ou de um campo de estudo. Sem teoria não há ciência, e a teoria é desenvolvida pela pesquisa. Daí a importância de se manter, ou de mantermos, sempre ativa a atividade de pesquisa, que é para o desenvolvimento da ciência, como um todo. Uma outra temática que também é abordada, um outro conceito que também é abordado nesta primeira unidade, são as definições sobre paradigma. O que é um paradigma? É um modelo ou padrão aceito e cumpre a função de gerar harmonização nos fatos com a teoria e de sua articulação com ela, não é? Entendam, o padrão aceito por quem? Pela sociedade. Tá? Nós temos que o paradigma cumpre a função estruturante nos processos de construção, desenho, configuração e difusão do conhecimento científico. Ele é um conjunto de premissas que estabelecem limites e proporcionam orientação para se tomar decisões e resolver problemas dentro desses limites, bem como para julgar, perceber e interpretar os fatos. As premissas dos paradigmas fundamentam o modo de pensar, perceber e compreender a vida, segundo realizações conhecidas durante um tempo por uma comunidade específica. O paradigma estabelece, portanto, os critérios de definição e formulação do problema a ser estudado e analisado, cumprindo função de quadro de referência. Ou seja, é um referencial que se tem como certo, como validado. A contestação de determinadas situações em relação ao paradigma é que pode ou não gerar um problema a ser resolvido dentro da organização, a ser pesquisado. Não é? No campo das ciências, os paradigmas como instrumentos com função consultiva podem ser alinhados em 4 grupos de referência. O grupo do positivismo, o grupo da compreensão, o grupo do funcionalismo e o grupo do estruturalismo. Ou seja, o do positivismo. O estágio positivo possibilita a descoberta de conhecimentos confiáveis acerca das ciências e de suas aplicações com melhorias da vida associada. A especificidade do quadro positivista no campo das ciências sociais é a pesquisa, através da observação de dados da experiência das leis gerais que regem os fenômenos sociais. O positivismo tem como escopo a dedução de princípios embasados na observação de regularidades. Já por sua vez, o grupo da compreensão tem como foco a demonstração das significações internas dos comportamentos a partir de estudo de objetos singulares. Ou seja, busca compreender o que acontece dentro das organizações e compara com o padrão. Já o grupo do funcionalismo se contrapõe ao grupo da compreensão. O funcionalismo estuda as formas duráveis da vida social e cultural, produtos de uma institucionalização, os papéis, as organizações e etc.
É comum nos estudos funcionalistas a aplicação de análise de cunho comparativo na busca de identificação de relações de inter-relações dos sistemas e seus meios. A grande contribuição do funcionalismo no campo das ciências sociais reside na exposição das contraposições internas que ocorrem nos sistemas sociais. Ou seja, é através da comparação que o grupo do funcionalismo levanta suas hipóteses. E o grupo do estruturalismo tem sua essência na busca das propriedades intrínsecas das palavras. Portanto, ao estudarmos as correntes do pensamento da administração, estaremos estabelecendo relações e contextualizações das abordagens com os paradigmas nominados. Ou seja, quando formos estudar as relações dentro da ciência administrativa, estaremos nada mais, nada menos do que contextualizando, analisando e comparando com os paradigmas anteriores que nós vimos, não é? De uma forma geral, não é? Esse primeiro tema, não é? Ele coloca que a ciência é fruto do estudo, da meditação articulada e coordenada com relação a determinado objeto ou campo da ação humana, ao passo que a técnica é o conhecimento aplicado para a solução dos problemas. A administração é uma ciência social aplicada, cujo principal foco é a resposta aos problemas encontrados nas organizações, sejam elas públicas ou privadas. Ou seja, ao estudarmos a ciência, fazemos a comparação com os paradigmas existentes, faremos comparações entre o que é tido como certo, o que é tido como válido pela sociedade, aceito pelo padrão social, pelo padrão empresarial, e o que vemos na prática, não é? Estaremos, então, comparando no sentido de buscarmos problemas que possam existir e tentarmos solucioná-los. Esta que é a ideia inicial desta primeira unidade, tá? Nas demais unidades, nós estaremos trabalhando de uma forma mais detalhada os assuntos que são derivados desta pequena introdução. É isto, tá? Bons estudos a todos.